Oi, gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Eu sou a Betânia. Eu sou a Gabi. Nosso canal geralmente fala sobre produtos de maquiagem, porque a gente compra produto de maquiagem, então a gente traz aqui e mostra pra vocês como é que fica na minha pele, na pele da Gabi. Porém, o intuito do nosso canal não é só falar de maquiagem, mas mostrar nosso dia a dia, nossa rotina, nossas vivências, nossas alegrias, nossas tristezas também, né? Mostrar tudo que a gente vive como duas mulheres, né, que moram sozinhas, mãe e filha, né, mãe solo e filha, tudo que a gente já viveu até hoje e o que a gente ainda tem muito para viver, se Deus quiser. E nesse primeiro vídeo de conversa, de bate-papo, a gente vai trazer nossas experiências, a minha experiência de como ser uma mãe solo, como foi, como tem sido e como é, né? E a vivência da Gabi como filha de mãe solo. Bom, eu me tornei mãe solo já há alguns anos. A Gabi tinha 4 anos, já tem 10 anos que aconteceu. E a Gabi tinha 4 anos na época. Então, assim, foi uma coisa muito que eu não esperava, né? Eu acho que mulher nenhuma espera se tornar mãe solo. Toda mulher fica naquela, acreditando que tem uma família linda, que tem uma família feliz, até ela ser pega de surpresa. Bom, então quando eu me tornei mãe solo, parecia que estava tudo indo tão bem. A Gabi estudava numa escola boa, ela fazia aulas de balé e eu tinha aquela ilusão, né? Nossa, tá tudo lindo, tudo perfeito. Até que você é pego de surpresa e você tem que se adaptar à nova realidade. Mas também não só para mim, como foi para ela também. Não foi uma situação fácil, porque demora, não é uma coisa assim do dia para noite. Nossa, aconteceu e você já... Caramba, não, você vai ter que lidar. Como que você vai fazer? Antes eram 2 pessoas, você tinha com quem dividir sua rotina, dividir suas preocupações, dividir com quem conversar, e de repente você não tem, você tem que se virar sozinha. Então, assim, eu sou apenas uma das 11 milhões de mães que passa por isso todos os dias, né? Que fica perdida numa situação dessa. E não foi fácil, nem para mim, nem para ela. Então, do primeiro impacto, assim, o que eu vou fazer, né? Eu tinha acabado de entrar no emprego novo e eu fiquei com quem que eu vou deixar? A Gabriela, o que eu vou fazer? Como que eu vou conciliar tudo? Horário, tudo. E a gente fica tão perdida porque a gente não tem apoio, a gente não tem aquela estrutura financeira, a gente não tem uma estrutura emocional, um apoio emocional. E a criança tá ali sofrendo também. Não foi fácil. Ai, peraí. Foi mal. Bom, gente, como vocês estão vendo, a Gabi se emocionou aqui, né? Eu acho que relembrando tudo que a gente já passou. Então, assim, quando eu estava sozinha, não foi fácil para ela também, porque na época, ela com 4 anos e pouquinho, ela sofreu muito, né, com a ausência do genitor. E ela achava, principalmente quando eu levava ela para a escola e quando levava para o balé, ela achava que eu ia abandoná-la também. Então, assim, ela era uma menina super dedicada na escola, super alegre. E se eu atrasasse 5 minutinhos para pegá-la na escola, ela já começava a chorar. E quando eu ia levá-la para a escola também, ela chorava muito, muito, porque ela não queria, ela achava que eu ia embora e não ia buscá-la, né?
Então, assim, foi uma fase muito complicada. Eu tenho inúmeras amigas que passam por isso diariamente, de ter seus filhos e não ter ajuda de ninguém para olhar eles, para elas irem trabalhar, para elas cuidarem da casa. Então, assim, tudo é a mãe. Então, a gente tem que batalhar para conciliar trabalho, casa, filho, horário de escola, horário de trabalho, com quem que eu vou deixar meu filho, a segurança dele, tem que saber com quem vai deixar. Será que é uma pessoa de confiança? Será que é uma pessoa de responsabilidade, né? O dinheiro que você vai pagar para essa pessoa, que vai fazer falta em casa também, porque faz, né? Faz muita falta. Você tem uma estrutura familiar ali toda resolvida e de repente você se vê com dívidas, você se vê com pouco dinheiro, você se vê tendo que pagar alguém para olhar o seu filho. Não tem como não ficar perdido. Não tem como aceitar tudo isso de forma agradável, de uma forma boa, né? Então, assim, foram anos de processo, anos de sofrimento, anos de dor, anos de preocupação, mas a gente foi seguindo. Uma das coisas que aconteceu que foi muito triste é que a Gabi não quis continuar com o balé. Pra mim foi muito difícil, porque muitas das apresentações, a minha mãe tava lá, o que não é ruim, eu sempre adorei que minha mãe estivesse nas minhas apresentações, porém era um pouco complicado pra mim ver muitas das crianças com pais e, enfim. Na escola era a mesma coisa, nas apresentações, a maioria das apresentações sempre minha mãe. Outro receio que eu tinha também era de quando a minha mãe ia me levar pra escola e eu tinha medo dela não voltar mais. Tanto que ela sempre fala pra mim que as mães ficavam olhando meio torta, assim. Nessa época, assim, quando eu levava a Gabriela pra escola, ela chorava muito, ela tinha muito medo que eu não fosse buscá-la. Então, assim, foi muita luta. O pessoal da escola me ajudou muito. O tiozinho, o tio que recebia as crianças na recepção, as professoras, a diretora, foram muitas conversas com ela. Porque quando eu deixava a Gabriela na escola, ela chorava muito, ela grudava no meu pescoço e não queria soltar. E a gente passava por aqueles olhares, né, das outras mães, achando que ela estava fazendo aquilo por birra, porque era mal educada, por algum motivo. E não era porque ela tinha medo que eu não fosse buscá-la de volta. Então, assim, foram muito longos dias até que eu falei, não, eu também estava passando por um processo muito difícil, porque foram muitas lutas. Então eu falei assim, não, vamos procurar psicólogo. Aí foi uma época que eu procurei psicólogo tanto para mim quanto para ela, né? E que com muitas conversas, uma família que me ajudou muito também, conversando bastante com ela, foi melhorando. Mas foi um processo demorado, não foi uma coisa assim da noite para o dia. E que a gente foi passo a passo, conversa, carinho, dedicação e o tempo para curar todas as mágoas também. Para ir cicatrizando e a gente aprendendo a viver a nossa nova etapa, a nossa nova vida de duas únicas pessoas dentro da casa e tendo que se entender, né? Então ela foi crescendo, os anos foram se passando, o que não foi fácil, gente. Eu pagava aluguel, né? Eu não tenho uma profissão, eu não sou formada, eu tinha que conciliar tudo com o meu trabalho, que eu sou auxiliar de produção, e eu passei a trabalhar à noite para ter mais tempo com ela durante o dia. Então ela dormia na casa da minha amiga, né? Eu pagava para essa pessoa olhar ela e ela ficava lá e essa minha amiga deixava ela na escola, que era pertinho, e eu ia buscá-la. Era o tempo que eu chegava do trabalho, eu dormia um pouco e 11h30 eu ia buscá-la na escola.
Então, assim, aí eu voltava para casa, aí ajudava com lição, arrumava a casa, fazia almoço, dava almoço para ela. Era uma loucura, eu dormia pouco. E como ela era muito pequena, eu não podia deixá-la só. E muitas das vezes eu tinha que deixar. As pessoas criticam deixar ela só assim, entre aspas, né? Dentro de casa, para eu poder dormir mais algumas horinhas para ir trabalhar à noite. E na maioria das vezes ela dormia comigo, né? Tirava aquele sono da tarde e eu ia dormir para poder descansar um pouco mais, para poder trabalhar à noite novamente. Era muito, muito difícil, muito cansativo. Foram anos cansativos, assim. Até que quando ela completou 6 anos e pouquinho, a minha mãe foi morou um tempo com a gente, morou por volta de uns 3 anos, e foi que ela, né, ficou um pouco melhor. Porque aí eu não tinha que me preocupar de deixá-la com os outros, eu não tinha que me preocupar de deixá-la sozinha para eu ter que dormir um pouco mais para poder ir trabalhar. E a minha mãe me ajudava, levava ela para a escola e fazia companhia para ela dentro de casa. E eu passei a ter um pouco de qualidade também para descansar, para poder trabalhar. Nesse tempo, aí você tenta conciliar tudo. Aí entra também a questão financeira, porque eu pagava aluguel, eu continuo pagando, né? No caso, não é um aluguel, mas é um financiamento e todo mês eu tenho que dar esse valor. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Como eu não tinha uma profissão na faculdade, eu resolvi iniciar a faculdade. Entrei na faculdade, aproveitei que a minha mãe estava comigo, né? De manhã a Gabi ia para a escola e eu ia para a faculdade. E à tarde eu chegava, era a hora que eu chegava, ela estava chegando também, que minha mãe ia buscá-la. E eu ficava ali mais umas 2 horinhas com ela, ou tempo de fazer alguma coisa da faculdade. E depois eu ia dormir para a noite trabalhar de novo. Não foi nada fácil trabalhar, ter o convívio com o filho e pagar a faculdade, pagar aluguel, pagar as despesas da casa. Mas eu levei durante 1 ano. Depois de 1 ano, foi quando começou a pandemia. Antes de começar a pandemia, aí surgiu a possibilidade de eu financiar um apartamento. E nessa possibilidade de financiar um apartamento, eu tive que optar. Ou continuar com a faculdade, pagando a faculdade, ou financiar meu apartamento. Como estava insustentável continuar na cidade que eu estava morando, eu vi a possibilidade de mudar. E eu resolvi financiar o apartamento, porque aluguel também é uma coisa que você está pagando ali todo mês e você não vê resultado. O dono, né, uma casa que você quer cuidar, que você quer fazer alguma coisa, não pode porque é alugada e você não pode pintar com uma cor diferente, você não pode fazer nada. Então eu tive que optar, falei, eu vou financiar um apartamento porque já é um canto, uma segurança a mais, digamos assim, que eu estou pagando uma coisa minha. Então eu tive que trancar a faculdade. Chorei muito por fazer isso. Chorei muito. Mas foi uma escolha. Quando terminou a pandemia, aí eu resolvi mudar de cidade para essa cidade onde eu ia onde eu ia morar, onde eu financei meu apartamento. E a minha mãe foi embora morar em outra cidade. Então voltou a ficar novamente a Gabriela e eu. E surgiu aquele medo. E agora o que eu vou fazer? Cidade nova, eu tenho que conseguir uma escola próximo de onde a gente morar, porque eu ainda não ia pegar meu apartamento, ainda ia ficar um tempo ainda até sair meu apartamento. Mas Deus é tão bom, Deus trabalha de um jeito na nossa vida que você não consegue compreender. Porque eu saí da cidade onde a gente morava, a Gabi tinha já 11 anos, né, Gabi? Desempregada, eu não conhecia nada dessa nova cidade. E eu pedi muito a Deus. E Deus me deu a oportunidade de alugar um apartamento do lado da escola dela. Do lado mesmo, era muro com muro. Muro com muro. Então, assim, facilitou demais a minha vida. Graças a Deus. Deus foi muito bom. E assim que eu cheguei também já consegui emprego.
Aí veio a preocupação, e agora? Como que ela vai ficar? Aí ela ia pra escola, quando ela chegava eu dava almoço pra ela e tudo mais, e ela tinha que ficar em casa. Gente, tem muita gente que critica. Ah, mas você deixa seu filho sozinho? Ah, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Só que você não tem apoio, você não tem ninguém. Pra te ajudar você vai fazer o quê? Né? Porque as pessoas criticam, mas elas não vão te estender a mão. Elas não vão te ajudar. Elas não vão te dar um prato de comida pra dar pro seu filho. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que batalhar para complementar a renda da casa, para pagar o aluguel, para pagar roupa, para pagar sapato. Então você faz o quê? Você tem que deixar sozinho. Então, como ela já estava prestes a fazer 11 anos, eu sei que a lei diz que com 12 anos a criança já pode ficar em casa sozinha, mas eu não tinha essa escolha. Por um tempo, até eu conseguir trabalhar no mesmo horário da escola dela, ela teve que ficar sozinha, sim. Ela trancava a porta e, graças a Deus, a Gabi sempre foi uma menina muito obediente, muito sensata, assim. Nunca foi uma menina de ficar na rua, de ter sempre muito obediente, muito sensata em tudo. E a minha sorte é que meu emprego era muito próximo de casa, então qualquer coisa que acontecesse, dava tempo, 10 minutinhos eu estava em casa. Aconteceu dela adoecer, de ter febre, ligar lá no meu setor e eu ter que sair, largar o emprego, sair correndo, vir para casa, levá-la para o hospital com febre, doente. A gente foi se adaptando a tudo, sempre. E hoje em dia estamos aqui. A Gabi está com 14 anos agora, prestes a fazer 15, graças a Deus. Que eu posso falar que não é fácil, nem para a mãe, nem para o filho. A mãe tem que confiar muito no seu filho, tem que ensinar muito bem a ele a ser responsável. E também é triste porque a gente cobra uma responsabilidade de um filho que eles não deveriam ter. Eles deveriam ser crianças, eles deveriam correr, brincar, ser felizes, ser protegidos, né, ser amados. Mas a situação que acontece as coisas, a gente tem que se adaptar. Não adianta querer julgar uma mãe porque tem que trabalhar e deixa o filho sozinho. Aí você julga a mãe porque a mãe tem que trabalhar e deixar o seu filho sozinho. Se a mãe não trabalha e fica com o filho, você vai julgar a mãe porque a mãe está deixando o filho passar fome, né? Viver em situação precária. E o que fazer? O que a gente faz? Que na maioria das vezes, essas mães não têm ajuda dos genitores. Que a lei não obriga, não existe uma lei ali, ó, severa, para dizer, não, é obrigação sua, sim. Você também tem que se desdobrar para cuidar do seu filho. Você também tem que saber como seu filho vive, participar da vida do seu filho. Não existe lei, gente. É muito julgamento em cima da mãe, sem saber o que a mãe já passou, o que a mãe passa, o que a mãe vive. Eu tiro pelas minhas amigas, são muitas amigas minhas, muita família, muitas mulheres que passam por essa situação de medo, de vulnerabilidade, de tensão, medo de perder emprego, medo de deixar filho sozinho, medo do futuro, medo de não conseguir pagar um aluguel, medo de não conseguir pagar por comida dentro de casa. Ai, gente, minha mãe tá sempre pegando no meu pé pra tudo, pra que eu tenha... Nossa, parecendo... Não, mas eu tô falando assim, tipo, pra que eu tenha o melhor futuro possível, pra que eu sempre tenha as melhores escolhas, que eu vá pra caminhos certos, que eu estude, que eu me forme, que eu tenha uma profissão, né? Hoje em dia eu percebo que pai é quem zela, é quem cuida, quem tá ali, quem preserva, quem apoia a opinião dos filhos, quem apoia as decisões dos filhos, quem se preocupa se o filho tem comida, se o filho tem lar. E minha mãe é um pai perfeito pra mim, porque ela sempre se preocupa com tudo em relação a mim. Ela sempre se preocupa se eu tenho o que comer, se eu tenho onde morar. E isso desde sempre. Então, eu agradeço. Eu te amo. Eu te amo.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí. Segue nas redes sociais. Então é isso. Beijo!